ele se configura atualmente? A partir de que elemento o Brasil nasce? Né? O Brasil nasce de quê? Da chamada expansão marino-comercial. Esse é o quadro do Brasil, esse é o contexto atual da expansão marítima comercial. É a partir daí que o Brasil se configura. Né? E o Brasil, dessa expansão marítima comercial, nasce uma relação entre metrópole, no caso, a nossa metrópole era portuguesa, e a metrópole e a colônia, no caso, era o Brasil. Então, é nesse contexto que o Brasil ele vai aparecer, que o Brasil ele se configura como colônia portuguesa. No primeiro momento, os portugueses não tinham interesse nenhum pelo Brasil. Eles descobrem o Brasil porque qual era o objetivo do mercantilismo? O tal do metalismo. Eles queriam o metalismo. O que é o metalismo? Metais preciosos. Já a dominação espanhola, assim que eles chegaram na parte que são as civilizações astecas, maias e incas, eles encontraram o ouro. O ouro aqui, ele só vai ser descoberto no século XVIII. Né? Antes, não tinha descoberto o ouro. Já a América Espanhola tinha descobrido o ouro. Então, e outra coisa, Portugal, ele estava no rentável comércio de especiarias nas Índias. Então, o Brasil não tinha metais preciosos, então não se interessava pelo Brasil rapidamente. Eles só, por exemplo, eles chegam aqui em 1500 e só vão dominar o Brasil de fato, chegarem por aqui em 1530. Porque o comércio de especiarias era um comércio altamente rentável. Nesse sentido aí. Quando o comércio de especiarias ele entra em declínio, ele entra em queda, aí eles resolvem o quê? Aí eles resolvem colonizar o Brasil. E, inicialmente, por exemplo, quando eles não colonizavam, a primeira fase do ciclo, né, são os 3 ciclos econômicos, é o ciclo do pau-brasil, que é a extração da espécie vegetal da Mata Atlântica, que era o pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, aí vai surgir a nossa civilização, e o ciclo do ouro, da mineração, que é, então, século XVI, XV, XVI e o século XVIII, que ele começa o processo de colonização do Brasil. É aí que se dá início o Brasil. Então, o ciclo da mineração não gera nada. O que é que gera? Escambo. E a relação entre o índio e o estrangeiro, que é os franceses. Então, aqui estava cheio de franceses. Por isso que a Praia do Francês tem o nome aqui. Então, é vários portos aqui. E, por exemplo, de Alagoas, mas se deu em todo o litoral brasileiro. Eram 3 portos aqui. Francês, um perto de Cururipe e um perto de Penedo, onde eles contrabandeavam, onde eles faziam comércio, o escambo com os índios, né? Então é nesse processo aí que se dá, o ciclo dá. E não gera ocupação nenhuma. Quando eles percebem que o ciclo e a atividade da especiarias entra em crise, aí eles resolvem fazer um empreendimento. Eles resolvem criar um empreendimento, que é por que o empreendimento? Que é as capitanias hereditárias. O rei resolve incumbir como chefe, como capitão disso aí, o Martim Afonso de Souza. Aí se começa todo esse processo de ocupação no Brasil. Incrível que pareça, esse processo, por exemplo, Portugal é só com as terras, aí divide o Brasil em 15 capitanias hereditárias, para 12 donatários. Esse nome bonitinho de capitania hereditária é a maior concentração de terra. O Brasil ele vai ser concentrado em grandes extensões de terra. Quem financia esse empreendimento é quem? São os holandeses. São os judeus holandeses que vão financiar esse empreendimento, que é a capitania hereditária.
E qual o produto que eles vão trazer para essa capitania hereditária? A cana-de-açúcar, que eles já tinham plantado nos Açores, eles já tinham plantado na Ilha da Madeira. E aí, então é aí, nas capitanias hereditárias, é aí nesse empreendimento que o Brasil é gestado. Aí é agir do Brasil, do ponto de vista econômico, que é a atividade da cana-de-açúcar, que eles vão implantar. Lembrando, aí tinha um acordo com a Holanda financiou esse empreendimento com a compra das peças dos africanos. A Holanda, as mudas de cana e o maquinário que é o engenho. Quando vem aqueles. O que é o engenho? Quando eu vejo aqueles caldos de cana na rua, aquele é um engenho pequeno. Imagina aquele engenho grande, né? Dimensionado. Então, aquele é um engenho, que hoje é a usina. E a Holanda refinava o açúcar lá na Europa e comercializava, porque eles tinham investido no empreendimento. Então, por que eu digo que é agentes? Porque qual o produto que eles vão plantar? Cana-de-açúcar. Qual é a trilha dessa cana-de-açúcar? Está montada em que sistema? Em que características? Que características vai ser isso aí? Quais são as características? Monocultura, um único produto. Latifúndio, por isso que a gente anda de Alagoas só vê cana, quer dizer, são grandes extensões de terra. Trabalho escravo, por isso que eles vão trazer para cá os africanos. Então, os africanos passam a ser um elemento étnico da nossa formação étnica, cultural brasileira. Contudo, é voltado para o meu comércio externo. Então, a Holanda, lembrando, é que fazia a comercialização desse processo aí. E por que eu digo que a atividade econômica que vai fazer? Quem vai vir para cá como dominador, explorador, donatário, senhor de engenho? Os portugueses. Segundo elemento ético, civilização, povos africanos. E o terceiro elemento étnico, que já estava aqui no Brasil, são os nativos, são os povos indígenas. E o Colombo, alombrado, achava que estava na Índia, chamou a gente de índio. Esse nome vem de Colombo, né? Que no caso é a expansão espanhola, a dominação espanhola na América. E Colombo achou que estava na América, estava nas Índias. Na verdade, ele estava. Engasgou aqui. Na verdade, ele estava na América, né? Então chamamos de índio. Então, aí dá agentes da sociedade brasileira, que é o período colonial. Tá certo, Alice? Eu respondo já. Então, é nesse processo aí que se dá a formação étnica brasileira. Assim, que a gente chama o quê? A formação da civilização. E essa sociedade colonial, que vai se desenrolando aí, né, nesse sistema de capitania hereditária, dessas 15 capitanias hereditárias, só 2 prosperam. E o que eles fazem? Eles resolvem não acabar, porque a distância, a falta de recurso, isso impedia que as capitanias hereditárias prosperassem. A distância, os ataques dos índios, porque os índios resistiram, obviamente, contra a dominação portuguesa, e só os prosperaram. O que eles fazem? Eles resolvem criar o quê? O sistema de governos gerais. Estácio de Sá, Mendes Sá. São esses caras que vão cair, são os governos gerais. Eles vão manter a dominação portuguesa, vão manter o produto, que é a cana-de-açúcar, mas eles vão centralizar ouvidores mora, né? Juízes, ouvidores mora, os ministros que vão acompanhar esse sistema aí. Outro detalhe, é nessa fase que vai se dar a chegada também de quem? Dos padres jesuítas. São os padres jesuítas que vão catequizar, então vão fundar o que aqui? As escolas jesuíticas, as missões religiosas.
Porque na visão dos jesuítas, os nativos que estavam aqui no Brasil eram novas almas. Eram almas que deviam ser convertidas ao cristianismo. Porque lembra que lá, a situação lá era de crise. Lembra da reforma protestante na Europa. Então, a Companhia de Jesus, são os padres, vem com essa missão aqui, de catequizar, de transformar os povos indígenas em novas almas, trazer o cristianismo, a catequese. E aí surge a cidade de São Paulo, é o Colégio de São Paulo. É tanto que os jesuítas são eles que vão fundar a educação no Brasil. A configuração da educação brasileira, ela é católica, apostólica romana. São jesuítas, né? O Papa Francisco, ele é da ordem jesuíta. Ele é doutor São Francisco, tal, para homenagear o santo da igreja, mas ele é jesuíta. Só para ilustrar um pouquinho sobre os jesuítas, eles vinham antes dos colonizadores. Eles aportavam, os colonizadores chegavam até ali, eles desciam no litoral, caso os índios gostassem dele, eles conseguiam catequizar os índios. Se os índios não gostassem, matavam eles. Então, na verdade, os jesuítas são espiões. São que vão primeiro fazer contato com os índios na América. Para depois vir os colonizadores. No caso, o processo de dominação e de ocupação. Então, os jesuítas, na verdade, no ponto de vista da terra, eles vão ser invadidos. E no ponto de vista cultural, quem vai destruir a cultura dos índios, a religiosidade dos índios, é a Igreja Católica. São os padres jesuítas, que vão dizer que Deus foi um que morreu para nos salvar. Porque na concepção dos índios, a religiosidade é a natureza. Como já falei várias vezes na sala de aula. Então é nesse sentido que se dá a dominação portuguesa. Vamos voltar um pouquinho para a sociedade, então. Da senzala surge o quê? Quem é que mora na senzala? O escravo. Então, o engenho, a casa, a grande senzala, que é o senhor de engenho. Uma sociedade patriarcal, machista. Fruto do quê? Agora isso é fruto de quê? Do sistema de produção da cana-de-açúcar. Ele tem essas características de dominação, de monopólio. Aí está o elemento dominador. E tem a capela. Lembra que você vê em todo lugar que você chega lá, em fazendas, ou em qualquer município, sempre tem igreja. Então, era Casa Grande, a capela e a senzala. É nessa configuração que o Brasil nasce, que o Brasil se notabiliza. Nasce nesses três elementos aí. Então, é uma sociedade escravocrata, como eu já falei, patriarcal, racista. E são elementos, infelizmente, que ainda continuam hoje. Não sou que vocês são racistas, mas até uma planta, até uma arquitetura de uma casa, por exemplo, casa, tem alguns apartamentos que ainda tem a dependência de... O que é a dependência de empregada? É a senzala. Veja que a dependência de empregada, ou o quarto de empregada, fica perto da onde? Da cozinha, que é a senzala. Então, elementos ainda se mantêm. Né? Se você tem uma empregada doméstica na sua casa, são traços da Casa Grande Senzala. São elementos ainda da sociedade brasileira, que na produção, nas capitais hereditárias, na produção de cana-de-açúcar, ela tem a sua gênese, ela tem a sua origem. Então, são elementos que ainda se mantêm, são elementos que ainda se repetem na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Letícia. Obrigado, Letícia. Boa, tranquilo, Letícia. Vamos para as perguntas aí. Só para quem está chegando agora aí, eu estou trabalhando, estou discutindo com vocês a história do Brasil. Eu estou no ciclo da mineração, estou no ciclo da cana-de-açúcar, estava falando aqui da sociedade, falando que as cabinas não deram certos, né, estavam no sistema de governos gerais, e se mantém essa produção aí. Então, essa sociedade ela é montada assim. Obrigado, Letícia. Valeu. Pode perguntar aí. Perguntas são livres. O Claudinho mandou
me pediu aqui para falar sobre o Brasil, eu estou no estado do Brasil. Certo? Mas fiquem à vontade, pode perguntar. O Claudinho perguntou e sumiu. Não deu mais sinal, não. Cadê ele? Então, como eu estava falando, então eu estou discutindo o quê? Os ciclos econômicos do Brasil. Ciclo do pau-brasil, que eu falei, não gera ocupação, só o escambo e feiturias no litoral. O ciclo da cana-de-açúcar é que vai dar a formação da nossa cultura, da nossa etnia, que eu já falei aqui, o africano vai vir se escravizado para cá, o português dominador, e aí e o nativo que já estava aqui, que a igreja vai catequizá-los como novas almas. No início, os colonizadores tentaram colonizar os índios também, não deu certo, porque a igreja vai pressionar para a não colonização, criam os índios como novas almas, né? Na catequese, né? Posso continuar, né? Então vamos lá. O segundo ciclo econômico, depois da cana-de-açúcar, é o ciclo da mineração. Eu já até postei essa semana a aula lá na TV Cabral, né? Aqui na TV Cabral. Eu já até postei essas aulas aí, né? Mas vamos lá. O Brasil, como eu falei inicialmente, qual era a cobertura do Brasil? Ouro. Porque é o elemento principal do mercantilismo, que é o tal do metalismo. Os países que obtivessem maior quantidade de ouro seriam países ricos. No processo, lembre-se que nós estamos ainda no processo de dominação. Não esquecemos que tudo nasceu da expansão marítimo-comercial. Tudo nasceu do processo que nós chamamos de quê? De a relação entre metrópole e colônia. Qual a própria metrópole? Explorar a colônia. No nosso caso, a nossa metrópole era portuguesa. O que é que vai permitir que esse açúcar aqui, eles mudem de ciclo? São ciclos econômicos. Chega no século XVIII, o que é que muda? A cana entra em decadência. Quando eles expulsam os holandeses daqui, que é a tal da União Ibérica se encerra, né, o Brasil holandês, os holandeses ficaram aqui em 1530, aqui no Nordeste, aqui em 1550. E quando eles são expulsos, o nosso açúcar é em decadência, porque as Antilhas vão começar a concorrer com o nosso açúcar. Então, e a economia é cíclica. Então, o nosso açúcar é em decadência. Aí eles resolvem criar expedições, cujo objetivo, inicialmente, que são os bandeirantes. São milícias, são guardas particulares, são milícias. Milícia é uma guarda não regular, armada não regular. E objetivava primeiro o quê? E lembra que eu falei, você também lá na TV, aqui na TV, das invasões estrangeiras no Brasil. Os franceses vieram por aqui, ingleses piratas, franceses contrabandistas do Brasil, holandeses. Então, essas primeiras expedições, eles vão dominar o Brasil, vão expulsar os estrangeiros. Era a primeira missão dessas milícias, que nós chamamos de bandeiras, as entradas e as bandeiras. Diziam que as entradas eram particulares e as bandeiras eram oficiais. Para o quê? Para capturar os estrangeiros. Nessa historinha, que é a história do Brasil, de configurar, que não quiser que eu pedir, para aí para parar, viu? E nessa história da configuração, eles vão descumprindo o Tratado de Tordesilhas. Lembra que tinha o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil no meio, entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. E eles vão descumprindo, os bandeirantes, o tratado. Eles vão para o centro-oeste, vão introduzindo a pecuária, no sul a pecuária, no centro-oeste, na Amazônia eles vão fazer o extrativismo, da chamada droga do sertão, mas não era droga, não, é droga o quê? Borracha, guaraná em pó, cupuaçu, açaí, essas na Amazônia, que hoje nós usamos, né? Nós utilizamos como alimentos. Né? A seringa, essas coisas todas aí. Então, eles vão desconfigurando, eles vão desobedecendo, eles vão ocupando. E se os bandeirantes tivessem esse papel, o Brasil não teria essa configuração que tem hoje territorial. O outro papel dos bandeirantes é qual? É capturar os índios para tornar escravos. Então, eles vão criando essas milícias e vão fazendo isso aí.
vão escravizando, vão usando os próprios índios para saber onde era a região, e vão fazendo isso. E o último papel deles, dentro da crise, é a busca ao ouro. E saem em busca de ouro. É Antônio Arazão que descobre ouro entre São Paulo, Minas Gerais, nessa região aí. Aí surge Minas, né? A grande cobiça pelo ouro. Agora preste atenção numa coisa. O ouro, ele foi descoberto, não foi em Minas, foi nessa região de São Paulo. E o ouro não vai ser só em Minas Gerais, ele vai ser cultivado, vai ser extraído em Minas Gerais, em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro. No primeiro momento, criou-se um problema, porque foram os bandeirantes que encontraram o ouro. São os colonos que estavam aqui, essas milícias que vão encontrar ouro. E eles não puderam usar o ouro, eles não podiam explorar o ouro. Por que eles não podiam usar o ouro? Porque o ouro se torna o quê? Lembra da relação que eu falei, pacto colonial. Lembre a relação entre metrópole e colônia. Então é nessa relação aí que vai se dar a exploração. Então, o ouro vai ser monopólio da coroa portuguesa. Exclusivo da coroa portuguesa. Vão criar organismo, a dominação, a fiscalização, tenas das minas, né? Todo esse processo de dominação. Vão cobrar impostos, que é o quinta parte, depois sem arrobas, que vai gerar derrama. Então, o controle é Portugal. O controle é português. E um português chamado Nunes, que estava aqui, eles fazem uma traição, eles massacram os portugueses, os bandeirantes aqui, na revolta aqui, no Brasil. Eles são massacrados. Os bandeirantes que não podiam, contrário, mas não podiam dominar, não podiam explorar o ouro, porque o ouro era exclusividade de Portugal. Então, é esse processo aí de dominação. Então, só para relembrar, são três ciclos econômicos sobre dominação da coroa portuguesa. Uma dominação não era livre comércio, não era livre comércio, era monopólio da coroa portuguesa. É nesse processo aí que vai se dar essa dominação. E os bandeiros vão ser impedidos de dominar esse processo aí. E, para a gente falar um pouquinho da produção, o ouro no Brasil, o processo de dominação do ouro no Brasil, era o aluvião, que é o ouro encontrado na cascata dos rios. É nisso aí que vai se dar o processo. E eles vão dominar o quê? Vão ter o quinto. Quer dizer, quinta parte da produção será obrigado, ou se fosse minerador, a doar a coroa portuguesa. E tinha um controle. Portugal criava as datas, que eram que datas? São lotes, que eram divididos, fiscalizados pela coroa portuguesa, pela intendência das minas. Então era uma repressão enorme, esse processo de dominação aí da coroa portuguesa. Não era um processo fácil. No segundo momento, eles vão apertando o cerco, porque, lembrando, é a última fase do Brasil colonial, é a fase da dominação, eles vão apertando o cerco. O contrabando era enorme na coroa portuguesa. Os mineradores em Minas, para fugir dos impostos, eles faziam contrabando do ouro. Então, o que acontece? Aí a coroa portuguesa, para tentar diminuir esse contrabando, ele cria a Casa de Fundições. Qual era o papel da Casa de Fundições? Era impedir o contrabando, fundir ouro em barras, para poder impedir que o ouro fosse contrabandeado. Nesse processo surge uma revolta, que não concorda. Era o minerador, ele não aceita essa dominação aí. Ele não aceita essa dominação. Então, ele vai ser morto. Então, várias revoltas vão existir. A última revolta, a última imposto que eles vão criar, é a sem arrobas. E essa lei diz o seguinte: esse imposto é cobrado anualmente.
E nesses 100 arrobas, eles criaram a tal da derrama. O que era derrama? Se caso você não pudesse pagar 1.500 quilos de ouro, que a derrama você era obrigado a pagar em bens, com suas fazendas, com seu escravo. E aí que inicia o quê? A tal da Inconfidência Mineira. Quer dizer, os mineradores não vão aceitar essa forma, empurrava, derrubar umas portas, invadiu as fazendas, obrigando os mineradores ou pagar em ouro ou pagar em bens. Então, os mineradores pediram propriedade, era uma elite rica. Então vai surgir uma conspiração. Essa conspiração que vai existir vai ser influenciada pelas ideias iluministas, porque os filhos dos colonizadores, eles vão mandar seus filhos para estudar na Europa. Então eles vão vir com esses ideais para aqui para o Brasil. E com a conspiração? Matar o governador de Minas Gerais no dia da derrama. Que não passou derrama. Houve hoje a moda falar em delator, tinha um delator, Silvério do Rei delata. Antônio Gonzaga, Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. O movimento é delatado, não acontece, não ocorre nenhum movimento. Fica numa ideia, numa conspiração que não ocorreu, que é a Inconfidência Mineira. Gerou essa revolta aí, que é o primeiro movimento emancipacionista. É o primeiro grito republicano. Você quer que esse movimento era muito elitista, que eles nem falaram em acabar com a escravidão. Foi meramente econômico o movimento. O único que foi esquartejado foi Tiradentes, né? Tiradentes era um soldado, era um alferes, fazia parte da guarda portuguesa, para manter a ordem, para proibir o contrabando. Há uma história nos livros aqui que ele facilitava o contrabando para os mineradores, era amigo dos mineradores, ele não era um pobre também assim, ele tinha uma fazenda, tinha escravos também. Então, foi um movimento do caráter mais elitista, mas foi o primeiro grito de república, foi disso aí. Então, cada vez mais, Portugal vai sufocar a coroa portuguesa nesse sentido aí. E aí se encerra, é o último ciclo, aí vai ter depois os processos de independência do Brasil, e aí se encerra o processo que conhecemos como o quê? Como os 3 ciclos econômicos do Brasil colonial.